Olá, meus queridos amorosos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui hoje ao 31º capítulo do livro Desafio de Amar. O tema de hoje é o amor e o casamento. Que tema maravilhoso, né? Vamos começar lendo Gênesis 2:24. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A palavra de Deus ela é maravilhosa e ela ensina todos os aspectos para nós, relacionamentos e tudo mais, né? E aqui Deus está dizendo nada mais, nada menos do que cortar o cordão umbilical. É isso mesmo. Cortar o cordão umbilical não é uma invenção humana, é um mandamento divino. Muitas vezes, quando a pessoa usa essa expressão, você precisa cortar o cordão umbilical dos seus pais. Deus mandou fazer isso. Está aqui, Gênesis 2:24, logo lá no início da Bíblia, para ninguém ter dúvida, ninguém se perder. Deixará pai e mãe. Tem certos filhos que ficam muito apegados ainda ao pai ou à mãe e tal, mas a ideia aqui não é abandonar, não é desrespeitar, não é isso, tá? Tanto que Deus depois reforça que a gente deve respeitar os nossos pais. A ideia aqui é mudar a prioridade. A partir do momento que você se casou, a prioridade agora passa a ser o seu cônjuge. Aplicação prática para deixar pai e mãe. Evitar que pais ou familiares interfiram demais nas decisões do casal. Decisões do casal é do casal. Se unirá à sua mulher. Está falando aqui para o homem, mas para a mulher. Se unirá ao seu homem, ao seu marido. A palavra unir-se traz a ideia de ligação forte. É um compromisso permanente, como algo que foi colado, né? E não deve ser separado. Aplicação prática para se unir ao seu cônjuge. O casal precisa aprender a caminhar junto, resolver problemas juntos, permanecer unido mesmo nas dificuldades. E se tornará uma só carne. Terceiro ponto desse versículo. Essa expressão fala uma união profunda, que envolve várias áreas: união emocional, união espiritual e união física. Todas elas. No casamento não existe minha vida, mas nossa vida. Quando nós aprendemos isso, nossa, isso é maravilhoso. O casamento foi criado por Deus para ser uma união profunda e permanente entre duas pessoas. O autor aqui desse livro, ele explica nesse capítulo que o casamento não é apenas morar juntos ou compartilhar responsabilidades. É uma aliança de unidade. Quando duas pessoas se casam, elas passam a formar uma nova família. Nova família. Onde o relacionamento entre marido e esposa deve se tornar prioridade principal. Essa unidade envolve várias áreas da vida. Emocional, que é compartilhar sentimentos e preocupações. As nossas preocupações devem ser compartilhadas com os nossos cônjuges. Espiritual, caminhar junto nos valores e na fé. O mesmo Deus. Precisamos caminhar juntos na fé também. A união física é a intimidade do casal. E é nada mais, nada menos do que decisões, sonhos e direção de vida. Tudo junto, tudo pensado juntos. Casamento saudável acontece quando o marido e a esposa deixam de viver como dois indivíduos independentes e passam a viver como um casal, uma equipe. Uma equipe perfeita é um casal. E o que pode ameaçar essa unidade? Tem algumas coisas no meio do caminho que podem ameaçar.
o capítulo alerta que algumas coisas podem enfraquecer essa união, como, por exemplo, colocar outras pessoas acima do cônjuge. Outras pessoas envolvem, inclusive, filhos, envolve familiares, envolve pai e mãe. Não, agora o cônjuge é prioridade, até acima mesmo do filho. Tomar decisões importantes sozinho, guardar ressentimento, essas coisas vão enfraquecendo a união. Criar áreas separadas da vida, as minhas finanças, o meu tempo, as minhas prioridades. Quando isso acontece, o casal começa a se afastar e perde a sensação de parceria. O caminho para fortalecer o casamento. Para proteger a unidade, o casal precisa priorizar o relacionamento acima de outras influências. Aprender a tomar decisões em conjunto. Juntos, decisões para o casal, que vão ser administradas pelo casal. Resolver conflitos com humildade, sem ego, sem vaidade. Lembrar que o casamento é uma aliança, não apenas um acordo baseado em sentimentos, não apenas um contrato, não. Contrato pré-nupcial é outra coisa, aqui é casamento. Casamento é assim, né? Aliança. A verdadeira união no casamento não significa pensar igual em tudo. Vai ter momentos que nós vamos pensar diferente, mas caminharmos juntos na mesma direção. E o desafio de hoje é o seguinte: existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Alguma área da sua vida você ainda caminha sozinho, sem compartilhar com seu cônjuge? Ou você ainda está amarrado a algumas coisas do passado? Confesse isso ao seu cônjuge hoje e decida agir corretamente. A unidade no seu casamento depende disso. Siga a unidade com um compromisso com o seu cônjuge e com Deus, de fazer do seu casamento o relacionamento humano mais importante da sua vida. Vamos encerrar o capítulo de hoje deixando o seguinte versículo. João 17, 21, parte A. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus deixando para nós mais uma lição de unidade com o nosso Pai. E nós possamos cumprir isso. Lição de unidade entre nós, principalmente entre os casais. Espero vocês amanhã.